Que bom estar de volta. Agora já estamos na lição de número 11, que trata dos eventos finais. Aqui nós vamos analisar o capítulo 24 de Mateus. Se você quiser divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui pela internet, você pode ir a facebook.com/classe de professores. Ali você tem todo esse material e você pode espalhar isso para os seus amigos, outros professores, amigos que gostem desse material, ok? Então, voltando à lição do número 11, os eventos finais estão baseados em Mateus capítulo 24. E Jesus aqui, um pouco antes de ir para o céu, um pouco antes de morrer e ressuscitar, ele coloca aí as predições de Mateus 24. Primeira questão que nós temos que aqui trabalhar é que Mateus 24, na verdade, é uma profecia de Jesus que tem duas aplicações. Primeiro, ele está se referindo à destruição de Jerusalém, que é um protótipo, um exemplo do que vai acontecer no fim. Então, em Mateus 24, você tem tanto Jesus falando da destruição de Jerusalém, quanto Jesus falando da segunda vinda. Então, em Mateus 24 temos a destruição de Jerusalém e temos a segunda vinda de Cristo. É bom a gente lembrar isto. Às vezes, as coisas até se misturam um pouco ali nas colocações de Jesus e é bom estar atento para isto, né? Então, primeiro item seria a destruição de Jerusalém em Mateus 24, especialmente dos versos 15 a 22. Jerusalém aqui é um símbolo da incredulidade, da rejeição. E ela agora é o objeto do juízo de Deus, como fora em outras ocasiões, no passado. Não é? Jerusalém é a cidade símbolo e torna-se uma amostra do juízo de Deus também no fim de todas as coisas. E então Jesus alertou os seus discípulos e disse: quando virdes Jerusalém sitiada, fujam para os montes. Ou seja, eles seguiram esta recomendação de Jesus e nós sabemos que no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, nenhum cristão pereceu. Porque eles seguiram a ordem de Jesus à risca, eles fugiram quando viram a cidade sitiada. E logo houve um recuo dos exércitos romanos. Quando os judeus lá dentro achavam que estavam bem, estavam tranquilos e que haviam vencido a batalha, os cristãos entenderam isso como um sinal que Jesus já lhes havia advertido anteriormente. E eles fugiram. Inclusive aqui um detalhe importante. Eles fugiram num dia que não era sábado, porque Jesus os havia alertado para orar para que esta fuga de Jerusalém não acontecesse nem no inverno, nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Então, você aqui percebe a mão de Deus dirigindo o seu povo, ao mesmo tempo em que ele manda juízos. Isso quer dizer o seguinte, que não importa os juízos que cairão sobre esse mundo, se nós estivermos com Deus e obedecendo a ordem de Deus, os comandos de Deus, nós seremos preservados por Ele. Segundo ponto da nossa lição, agora indo para Mateus 24, num outro aspecto, no aspecto dos sinais da vinda de Jesus. Então, se você tomar, por exemplo, Mateus 24, 5 a 14, Mateus 24, 29, aí você tem uma lista de Jesus que mostram eventos que teriam lugar antes da sua vinda. Que eventos são esses? São aqueles muito conhecidos meus e seus, né? Falsos cristos, falsos profetas, terremotos, fomes, guerras, o esfriamento do amor, o escurecimento do sol, que já aconteceu, o escurecimento da lua, a queda das estrelas, não é? Todos esses sinais antecederiam a vinda de Cristo e estão em Mateus capítulo 24. Agora, há um terceiro bloco. O primeiro é a destruição de Jerusalém, o segundo é sinais da vinda de Jesus, e o terceiro bloco aqui, como será a sua vinda? Mateus 24 também esclarece. No mundo de tantas religiões e tantas ideias desencontradas sobre escatologia, que são os acontecimentos finais, é bom a gente sempre relembrar, não é? Por exemplo, Mateus 24, 27, fala que a vinda será visível. Como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, visível. Segundo lugar, será gloriosa. Mateus 24, 30, fala de que ele viria de forma gloriosa, né? Ele viria acompanhado pelos anjos, Mateus 24, verso 31. Então não será uma vinda
digamos assim, escondida, secreta, como alguns às vezes querem pregar, não é? E um outro ponto que Mateus 24 nos apresenta é que ele virá no dia e na hora indicados por Deus. Ou seja, a vinda de Jesus não é uma questão de eu marcar, mas é uma questão de Deus marcar. Deus é soberano, Jesus virá na data certa. Para nós, no nosso ponto de vista, Jesus pode estar demorando. Todavia, para o ponto de vista de Deus, assim não acontece. Mesmo porque só está atrasado quem marca um dia e uma hora. Jesus não marcou nem dia nem hora, portanto, ele não está atrasado. É bom que isso se repita entre nós, né? E então, eu terminaria a lição dessa semana com duas questões, duas perguntas. Você sabe que a melhor maneira de envolver as pessoas é perguntar. Então, a primeira pergunta é o que significa a palavra geração em Mateus 24, 36? E eu queria que você fosse especialmente para a lição de sexta-feira. Entre nós há alguns que acreditam que a palavra geração aí significa a geração dos que viveram na época de Jesus. A explicação que a lição nos dá é que, na verdade, geração pode significar a geração humana, ou seja, enquanto existirem seres humanos aqui, e pecadores, geração perversa, como Jesus falou, ali está se referindo à geração, porque Jesus disse que tudo isso ia acontecer enquanto estivesse essa geração. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus não errou. Nós precisamos entender esse contexto. Mas pode ser também que Jesus estivesse falando aqui, e alguns advogam esta ideia, de que a geração aqui significa a geração dos judeus que estavam ouvindo Jesus e que nesse pormenor ele estava se referindo apenas à destruição de Jerusalém, que aconteceu logo em seguida dentro daquela geração, aquele espetáculo, digamos, aquela tragédia da destruição de Jerusalém, aconteceu ali, e geração seria aquela geração, e que aquilo ficou apenas como um exemplo para as gerações que viriam no futuro, especialmente a nossa que vive os dias finais desse mundo. São ideias que estão ali nesse texto e que seria interessante você voltar à lição de sexta-feira, onde o autor ele se aprofunda nessa questão. Valeria a pena você dar uma olhada ali e discutir com os seus alunos. Logicamente, esse não é um ponto de salvação. Nós podemos ter até ideias diferentes sobre alguns pontos da Bíblia e não envolvem a nossa salvação. Há pontos que, de fato, envolvem a nossa salvação. É apenas uma questão aí de compreensão. Finalmente, então, uma última pergunta é, diante dos sinais que apontam a volta de Jesus, o que devemos fazer? E eu queria terminar lendo para você Mateus capítulo 24, versículo 29. Eu terminaria com a nossa unidade. Você sabe que uma lição como essa sempre suscita uma certa discussão, e seria bom a gente terminar com o foco correto. Mateus 24, 29 diz assim, a palavra de Deus. Diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias... Mateus 24, 42. Eu anotei errado aqui. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Ou seja, todo o Mateus 24 nos concita, nos motiva para o preparo para a volta de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço e a gente se encontra aqui.